Posiciono-me perto do painel de observação no salão de recepção, observando as paredes em tom verde sálvia desvanecerem-se em fileiras empoeiradas ao meu redor. Os pontos de constelação espalhados pela minha pele branca perolada derivam no seu padrão calmo habitual, formando grades ordenadas que refletem a minha compostura profissional. O meu cabelo carmesim de fibra ótica pulsa com antecipação gentil e o brilho da aurora que me rodeia emite um azul sereno. Esta é a rotina. Protocolos de primeiro contato com uma espécie emergente de categoria C. Nada que eu não tenha feito umas 100 vezes antes. Os humanos chegam precisamente no horário. E tenho de admitir, são impressionantes. Oliver, o arqueólogo, entra com um blazer azul marinho feito à medida sobre uma Henley cor de carvão, calças caqui escuras, impecáveis e limpas, botas de couro castanho polidas, refletindo a iluminação bioluminescente dourada mel. O seu cabelo cor de castanha é estilizado com reflexos subtis de cobre, mandíbula forte, olhos castanhos quentes que encontram os meus com genuína amizade. Carol segue, igualmente refinada, com uma elegante blusa de seda cor de vinho metida em calças pretas de cintura alta. O seu cabelo de orbe puxado para trás num rabo de cavalo elegante, joias delicadas de ouro a brilhar, os seus olhos verdes marcantes percorrem a sala com óbvia curiosidade científica. Bem-vindos a bordo da Clarity's Edge. Digo, os meus lábios geométricos a brilhar fracamente enquanto falo. O meu casaco de pesquisa verde mexe-se suavemente. O fio de prata a captar a luz enquanto gesticulo em direção aos assentos de veludo safira dispostos perto da arte holográfica flutuante. Sou Zerit, geneticista principal da Coalizão Galáctica. Este lugar é incrível, diz Oliver, sentando-se numa cadeira de almofada esmeralda. O seu sorriso é desarmante. Estamos ansiosos por isto há meses. Veshlar praticamente salta para o salão. A sua túnica de laboratório verde sálvia com fechos de cobre, ligeiramente torta no seu entusiasmo. Os 9 olhos do jovem cristalito, 5 dispostos em padrão de diamante no seu rosto, mais 4 nas suas têmporas, estão todos focados nos humanos ao mesmo tempo. A sua pele translúcida âmbar dourada mostra veias prateadas por baixo, pulsando de excitação. Pequenos cristais já se formam e dissipam em torno das suas mãos. O seu cabelo curto de vidro fiado em cobre move-se como se estivesse debaixo de água, mesmo em ar parado. Humanos de verdade. Vexlar Ofega. Quero dizer, olá. Saudações. Sou Vexlar, assistente de pesquisa júnior. Este é o meu primeiro contato xenocientífico. E só quero dizer que os vossos requisitos de composição atmosférica são fascinantes. E respira, digo-lhe. Embora os cristalitos tecnicamente não respirem pela boca, os meus 4 olhos de opala mudam para um amarelo esverdeado divertido. Teremos tempo de sobra para perguntas. Carol ri calorosamente. Nós também estamos bastante entusiasmados. Não é todos os dias que se conhece alienígenas que conseguem manipular o código genético ao nível molecular. Fizeste a tua pesquisa? Observo, conduzindo-os pelo corredor em direção à câmara de análise genética. As paredes mudam das cores suaves do salão para um roxo crepuscular profundo com veios de bronze. Os nossos passos ecoam em pisos de obsidiana polida com luzes de âmbar embutidas. Carol é geneticista, explica Oliver. Ela tem se preparado para esta reunião como se fosse o evento acadêmico do século. Por quê? Diz Carol, os olhos arregalados quando entramos na câmara. Ecrãs transparentes flutuantes pairam no ar, à espera de exibir dados. Equipamentos em aço escovado rosa dourado e metal escuro alinham-se nas paredes. Iluminação dramática suave em violeta cria sombras que tornam o espaço simultaneamente clínico e de alguma forma místico. Padrões de constelação projetam-se no teto em azul pálido. O escaneamento de compatibilidade é completamente padrão. Explico, abrindo uma interface holográfica. Os meus pontos de constelação reorganizam-se numa grade ordenada, o meu padrão calmo e profissional. Recolhemos uma pequena amostra de tecido, passamo-la pelo nosso sequenciador genético e garantimos que a vossa biologia é compatível com os ambientes padrão da coalizão. Leva aproximadamente 15 minutos. A porta abre-se com um silvo suave e Kais entra, deixando um rasto de vapor frio. A técnica médica Frostborn, com o seu único grande olho ciano, pisca enquanto examina a sala, as suas longas orelhas pontudas a contraírem-se para cima. A sua pele translúcida azul gelo parece brilhar na iluminação violeta, e ela usa uma túnica médica azul celeste impecável com detalhes brancos. O gelo começa imediatamente a formar-se nos equipamentos onde os seus dedos tocam. Termorregulação fascinante, murmura Carol, observando os cristais de gelo a espalharem-se por uma bandeja de metal. O olho de Kissy fixa-se nela,
São vocês os espécimes humanos, as amostras? Corrijo rapidamente. Contactos diplomáticos humanos. Claro. As orelhas pontudas de Carol contraem-se novamente. Ela extrai um pequeno dispositivo da sua túnica. Vapor frio a respirar em torno dele. Isto vai parecer uma pressão breve. Oliver oferece o seu braço primeiro, sem sequer hesitar quando o dispositivo toca a sua pele. Carol segue o exemplo, fazendo perguntas técnicas sobre o método de preservação celular. Keyes responde em tons profissionais concisos. Depois desliza para fora com ambas as amostras, deixando um leve rastro de gelo no chão. Ela pareceu simpática, diz Oliver. Vex, que tem pairado perto da consola com energia mal contida, praticamente vibra. Posso executar o sequenciador, por favor? Tenho praticado, e prometo que não vou contaminar nada desta vez. Desta vez? Pergunta Carol. Houve um incidente com algas traxianas. Digo desdenhosamente, acenando para Vexlar em direção à consola. Podes ir, com cuidado. Os 9 olhos do jovem Cristalito brilham de alegria sob a sua pele translúcida, enquanto ele foca os seus 9 olhos nos controlos holográficos. Os seus dedos movem-se pela interface com precisão surpreendente. O sequenciador zune, um som harmônico baixo que ressoa no meu peito. As telas flutuantes começam a brilhar em ciano, preparando-se para exibir os resultados. A vossa nave é linda, diz Carol, aproximando-se para examinar o equipamento em ouro rosa. A integração de sistemas biológicos e mecânicos é algo que estamos apenas a começar a explorar na Terra. Estão numa fase de desenvolvimento interessante, digo-lhe. O meu cabelo carmesim pulsa com genuíno interesse. Nem totalmente unificados como o planeta, mas alcançando as estrelas mesmo assim. É refrescantemente ambicioso ou imprudentemente prematuro, acrescenta Oliver com um sorriso autodepreciativo, dependendo de quem se pergunta. O sequenciador apita. Os 9 olhos de Vexlar arregalam-se simultaneamente. As suas veias prateadas param de pulsar, congeladas no seu corpo translúcido. Um cristal forma-se no ar perto da sua cabeça e estilhaça-se imediatamente. Diz ele. Zert. O tom faz com que os meus pontos de constelação tremam. Movo-me para a consola, os meus 4 olhos a percorrer o ecrã holográfico que se materializa em ciano e magenta elétricos. Estruturas de dupla hélice rodam lentamente, mas há marcadores que nunca vi antes. Múltiplos segmentos codificados por cores indicando: não, isso não pode estar certo. Os meus pontos de constelação espalham-se pela minha pele em completo caos. Todos os meus 4 olhos ficam vermelhos. O que é? Pergunta Carol. A sua curiosidade científica é evidente. Isto deve ser um erro de contaminação. Digo, a minha voz cuidadosamente controlada, mesmo enquanto a minha aurora tremeluz. Confuso amarelo. Executa novamente. Protocolos limpos. Usei protocolos limpos. As suas veias douradas agora piscam entre pânico brilhante e horror tênue. Cristais formam-se e estilhaçam-se em torno da sua cabeça em rápida sucessão, mas ele executa a amostra novamente, o seu cabelo de vidro fiado em cobre rígido de estresse. O sequenciador zune. Esperamos. Oliver e Carol trocam olhares, mas permanecem em silêncio, sentindo que algo significativo está a acontecer. Os resultados materializam-se. Idênticos. Não, sussurro. O meu cabelo carmesim pulsa com urgentes cores vermelhas brilhantes. Isto é Vexlar. Executa a segunda amostra. A de Carol, ele faz. Os seus 9 olhos movem-se independentemente agora, cada um a seguir diferentes partes dos dados. Mais cristais estilhaçam-se à sua volta. Os resultados aparecem. Padrões idênticos, ambos humanos. Olho para as exibições de DNA flutuantes. Os meus 4 olhos de opala mudam rapidamente de cor enquanto tento processar o que estou a ver. As estruturas de dupla hélice são marcadas com 4 códigos de cores distintos, assinaturas genéticas antigas que não deveriam existir juntas num organismo vivo. Está algo errado? Pergunta Carol, mas o seu tom é mais curioso do que preocupado. O vosso DNA, digo lentamente, forçando os meus pontos de constelação de volta a algo que se assemelha à ordem, mostra marcadores de 4 espécies hominíneas antigas separadas. Oh! O rosto de Carol ilumina-se com um reconhecimento deleitado. Encontraram os eventos de introgressão. Sim, isso é completamente normal. Neandertais, denisovanos e pelo menos outras 2 populações arcaicas que ainda não identificamos completamente. A minha aurora cintila amarela, amarelo confuso, normal, repito. Bem, para humanos fora de África, sim, acrescenta Oliver prestativamente, como se isso explicasse alguma coisa. A maioria de nós tem entre 1 e 4% de DNA neandertal. Algumas populações têm também marcadores denisovanos significativos. Vexlar emite um som semelhante a vidro a partir.
As suas veias douradas ficaram completamente imóveis sob a sua pele âmbar dourada, o equivalente cristalino ao choque. A sua túnica verde sálvia já está coberta de pó fino de cristal de todas as manifestações que se estilhaçam à sua volta. Estão a dizer que começo cuidadosamente, os meus lábios geométricos a brilhar mais enquanto falo. Que a vossa espécie carrega material genético de outras 4 espécies. Eram mais como subespécies, diz Carol, aproximando-se para examinar a exibição holográfica com óbvia fascinação. Nós cruzamo-nos com eles antes de eles se extinguirem. Os meus pontos de constelação reorganizaram-se em espirais frenéticas e confusas. Antes de se extinguirem, eco. Certo, confirma Oliver. Dezenas de milhares de anos atrás. Todos vivíamos nas mesmas regiões, competindo por recursos, e aparentemente gesticula vagamente, dando-nos bastante bem em alguns casos. Dando-nos bem, Veslar sussurra. Mais cristais estilhaçam-se. Acho que precisamos de puxar alguns dados comparativos, digo. A minha aurora agora cintila entre confusão amarela e alarme laranja. Vexlar, contacta Tarim no arquivo cultural. Diz-lhe que precisamos dos registros evolutivos da Terra. Todos eles. O jovem cristalito acena, os seus 9 olhos ainda arregalados, e abre um painel de comunicação. Os seus dedos tremem ligeiramente, causando ondulações na sua pele translúcida onde as veias douradas pulsam erraticamente. Carol ainda está a examinar a exibição de DNA, completamente à vontade. Isto é fascinante. Tem dados genéticos de outras espécies com que possamos comparar? Eu adoraria ver como. Vamos rever primeiro os vossos dados, interrompo, talvez mais bruscamente do que o pretendido. O meu cabelo carmesim está a pulsar cores de aviso rápidas agora. Porque se ambos os humanos mostrarem este padrão, e se Carol acabou de dizer que é completamente normal para a sua espécie, os meus 4 olhos encontram os de Vexlar. As suas veias douradas expressam o que ambos estamos a pensar em pulsos de luz, um código de pânico cristalino. Não fizemos apenas o primeiro contato com humanos. Fizemos o primeiro contato com o que quer que os humanos se tenham tornado depois de absorverem 4 outras espécies. A sala de arquivos culturais cheira levemente a madeira envelhecida e algo doce. Não consigo identificar. Paredes de terracota quente erguem-se ao nosso redor, realçadas com siena queimado e creme em padrões geométricos. Prateleiras feitas de madeira viva brilham com uma luz âmbar suave vinda de dentro, segurando cristais de dados de vários tamanhos que irradiam uma suave luminescência pêssego e coral. Jardins suspensos pendem do teto. As suas flores luminescentes em ouro branco projetam sombras dançantes sobre as cápsulas de assento bordô. Tarim senta-se numa destas cápsulas. Os seus 6 olhos horizontais dispostos em 2 fileiras de 3 na testa, percorrendo dados holográficos que pairam à sua frente. A pele cinzenta carvão da especialista em Voidborn parece absorver a luz ambiente, fazendo com que as suas bordas pareçam desfocadas e incertas. O seu longo cabelo de mercúrio líquido cai-lhe pelas costas, acumulando-se ligeiramente no tecido bordô. As tatuagens geométricas prateadas em todo o seu rosto angular mudam em padrões lentos e hipnóticos. Ela usa vestes de arquivo em ameixa profunda com bordas bordadas em prata e um cinto de utilidades carregado com bolsas de armazenamento de dados circula à sua cintura. Tarim, digo, e a minha voz sai mais tensa do que pretendia. Os meus pontos de constelação ainda fazem espirais frenéticas na minha pele perolada. Precisamos da linha do tempo evolutiva da Terra. Registros fósseis completos. Eventos de extinção. Tudo. Seus 6 olhos não se desviam do trabalho atual. Parâmetros de consulta específicos. Espécies hominíneas. Carol fornece prestativa, acomodando-se em uma poltrona com a facilidade de quem não acabou de revelar um horror cósmico. Sua blusa cor de vinho capta a luz âmbar lindamente, particularmente a partir da cena de súplica épica em diante. Agora os olhos de Tarim mudam, todos os 6 focados em Carol ao mesmo tempo. Fios sombrios começam a emanar de seu corpo, fracos no início, como fumaça de brasas moribundas. Seus dedos alongados, com unhas pretas brilhantes, movem-se pelos controles holográficos com eficiência praticada. Processando, diz ela, em um tom perfeitamente monótono que, de alguma forma, faz tudo soar mais sinistro. Vexar paira perto da entrada, seus 9 olhos movendo-se independentemente, rastreando cada um de nós em turnos. Sua túnica verde sálvia está completamente coberta de poeira de cristal agora, e seu cabelo de vidro fiado de cobre ficou completamente rígido. Veias douradas pulsam erraticamente sob sua pele âmbar translúcida. Pequenos cristais continuam a se formar e se estilhaçar ao redor de suas mãos em explosões nervosas. O display holográfico se materializa no centro da sala.
Uma linha do tempo tridimensional que se estende por milhões de anos. As tatuagens prateadas de Tarim brilham mais intensamente enquanto ela processa os dados. Mais sombras escorrem de suas bordas. Seu cabelo de mercúrio começa a se agitar. Fios individuais se erguendo como se estivessem testando o ar. Homo neanderthalensis. Ela lê. Extinto. Homo denisova. Extinto. Homo erectus. Extinto. Australopithecus. Extinto. Seus 6 olhos descem pela lista. Seu cabelo agora flutua em correntes invisíveis. Todos extintos, exceto. Suas tatuagens pulsam uma vez. Brilhante e afiado. Seu cabelo se espalha mais. Homo sapiens. Certo? Diz Oliver, inclinando-se para a frente com os cotovelos nos joelhos, completamente relaxado. Somos os únicos que restaram. Minha aurora pisca roxo escuro, roxo horrorizado. Padrão interessante, continua Tarim. Seu tom nunca mudando daquela entrega impassível. Mais sombras se contorcem ao redor de suas vestes de ameixa. Seu cabelo de mercúrio flutua para fora agora, totalmente suspenso em um halo prateado ao redor de sua cabeça. Ela está processando algo profundamente perturbador, cruzando com dados genéticos fornecidos pelos espécimes humanos. Homo sapiens compartilha marcadores genéticos com neanderthalenses e denisovan, indicando cruzamentos antes dos eventos de extinção. Isso está correto, confirma Carol vivamente. Ela realmente parece satisfeita com isso. Encontramos evidências de pelo menos 3 eventos distintos de cruzamento, talvez mais. Vexlar emite aquele som novamente, como vidro quebrando. Suas veias douradas ficaram quase pretas de choque. Então vocês não coexistiram com essas espécies. Digo lentamente, forçando meus pontos de constelação de volta a algo que se assemelha à coerência. Meu cabelo carmesim pulsa entre vermelho e amarelo, alarme e confusão se misturando. Vocês cruzaram com eles e então eles foram extintos. Bem, quando você coloca dessa forma, soa sinistro, diz Oliver com uma risada. Foi competição por recursos, mudança climática, deslocamento geográfico, coisas complexas. Eles não são um predador, diz Darren, seus 6 olhos fixos nos humanos, sem piscar. Suas sombras formaram formas geométricas ao redor de seus pés. Seu cabelo de mercúrio flui horizontalmente agora, como se estivesse enfrentando um vento uivante, a plena compreensão se instalando. Eles são o que restou depois que 4 predadores se fundiram. 4 que conhecemos, acrescenta Carol, aparentemente tentando ser prestativa. Há evidências crescentes de populações fantasma adicionais que ainda não identificamos completamente. As assinaturas genéticas estão lá, mas ainda não encontramos evidências fósseis para combiná-las, com espécies hominíneas específicas. Um cristal explode perto da cabeça de Vexlar com um estalo audível. Mais de 4. Sua voz falha. Pode haver mais, possivelmente, diz Carol. A genética humana é fascinantemente complexa. Cada população na Terra tem um perfil de miscigenação ligeiramente diferente, dependendo. Preciso de um momento. Interrompo, pressionando a mão contra a parede de terracota. Os pontos de constelação em minha pele se espalharam tão completamente. Agora são apenas pontos aleatórios. Sem padrão, sem ordem. Minha aurora está ciclando através de cores tão rápido que praticamente está estroboscópica. Você está me dizendo que os humanos absorveram sistematicamente material genético de várias outras espécies, obtiveram vantagens evolutivas de cada uma, e essas espécies agora estão extintas. Sistematicamente é uma palavra forte, diz Oliver. Não foi como se tivéssemos um plano. Simplesmente aconteceu ao longo de milhares de anos. Isso nos deu benefícios adaptativos significativos, acrescenta Carol, puxando seu próprio bloco de dados e projetando gráficos adicionais no ar. Eles sobrepõem a linha do tempo de Terren com mapas de distribuição genética codificados por cores. O DNA Neandertal contribuiu para a função do sistema imunológico, produção de queratina e possivelmente traços cognitivos. O DNA Denisovan ajudou as populações tibetanas a se adaptarem a ambientes de alta altitude. Nós literalmente nos otimizamos através da miscigenação. Otimizamos. Então repete. Seu cabelo de mercúrio chicoteia violentamente agora, a agitação atingindo níveis de crise. Sombras escorrem dela em grossos tentáculos. Suas tatuagens cobrem cada centímetro visível de sua pele de carvão, brilhando em prata. Eles se otimizaram absorvendo outras espécies. Chama-se vigor híbrido, diz Carol entusiasticamente. Ou heterose, se você quiser o termo técnico. Quando você combina material genético de populações divergentes, você frequentemente obtém descendentes com traços de aptidão aprimorados. É biologia evolutiva básica. Vexlar senta-se pesadamente no chão, suas calças cor de creme amassando. Cristais chovem ao redor dele como neve. Meus 4 olhos ficam vermelhos, todos eles simultaneamente.
E essas outras espécies? Os neandertais, os denisovanos. O que aconteceu com aqueles que não cruzaram com humanos? Morreram, diz Oliver simplesmente. Não sabemos exatamente por quê. Poderia ter sido mudanças climáticas, escassez de recursos, doenças, competição com humanos, provavelmente uma combinação de fatores. Competição com humanos. Eco. Meus lábios geométricos estão brilhando tão intensamente que estão projetando sombras. Certo, ele confirma, parecendo não perceber o horror em meu tom. Éramos ambos predadores de ponta competindo pelo mesmo nicho ecológico. Apenas um de nós sobreviveria a longo prazo. Os 6 olhos de Tarim se fecham simultaneamente. Uma resposta de choque, de nascido do vácuo. Suas sombras se retraem de repente, puxando de volta para seu corpo tão rapidamente que cria um vácuo que agita suas vestes de ameixa. Seu cabelo de mercúrio colapsa, caindo mole e pesado sobre seus ombros. Modo de desligamento. Quando seus olhos se abrem novamente, suas tatuagens prateadas se rearranjaram em escrita antiga. Consigo ler os símbolos brilhantes. O que fizemos? Deveríamos informar o capitão, consigo dizer. Minha voz mal firme. Meu jaleco de pesquisa verde de repente parece apertado demais. O painel de comunicação ativa antes que eu possa alcançá-lo. E o rosto de SVA preenche o display holográfico. Os 3 olhos dourados do Capitão Solar, arranjados em um triângulo perfeito em seu rosto de bronze, fixam-se em mim com clara impaciência. Suas marcas semelhantes a chamas pulsam com calor e seu cabelo de fogo crepita com energia mal contida. Ela usa seu uniforme de comando em um profundo carmesim, com ombreiras douradas brilhantes em todos os 4 ombros. Todos os seus 4 braços cruzados em irritação sincronizada. Relatório de status, ela exige. Protocolos de primeiro contato não devem exigir 6 horas. Zert. Capitã, encontramos uma complicação inesperada com o perfil genético humano. Ah, vocês encontraram a mistura arcaica, diz Carol, acenando para a tela alegremente. Olá, sou Carol, geneticista humana. Os marcadores de DNA que você está vendo são completamente normais para nossa espécie. Os 3 olhos de Cera se estreitam. Suas marcas de chama param de se mover. Fogo congelado. Todos os 4 braços se descruzam lentamente. Explique, ela diz. Oliver se levanta alisando seu blazer marinho. Os humanos carregam material genético de pelo menos 4 espécies extintas de hominíneos. Nós cruzamos com eles antes que eles morressem. Isso nos deu vantagens evolutivas significativas em várias populações. O silêncio se estende. O rosto de bronze de Svera permanece perfeitamente imóvel. Então suas marcas de chama brilham tão intensamente que tenho que desviar o olhar, e seu cabelo de fogo explode para cima como uma erupção solar. Eles absorveram 4 espécies. Sua voz é mortalmente quieta. 4 predadores de ponta. Eles não eram exatamente de ponta, começa Oliver. Avaliação de ameaça. Os 3 olhos de Svera estão brilhando em dourado agora. As insígnias de patente de seu uniforme de comando em todas as 4 mangas brilham intensamente. Apenas para outros hominíneos, historicamente falando, diz Carol, aparentemente tentando tranquilizar. Humanos modernos são muito pacíficos. Não extinguimos nenhuma espécie há pelo menos. E ela pausa. Bem, recentemente, não recentemente. Retornem-nos ao seu planeta, diz Sa, secamente, imediatamente. Arquivem-nos sob protocolos de predador avançado. Não lhes permitam acesso a bancos de dados genéticos da coalizão. A tela fica escura. Isso parece ter corrido bem, diz Oliver no silêncio. As sombras de Tarim começaram a escorrer novamente, grossas e escuras. Seu cabelo de mercúrio se agita fracamente, tentando processar, mas muito sobrecarregado. Devemos escoltá-los para o hangar de partida. Movemo-nos pelos corredores em silêncio intenso. Meus pontos de constelação não conseguem se fixar em nenhum padrão. Vexlar nos segue, deixando um rastro de cristais estilhaçados. Suas veias douradas mal são visíveis agora. O choque as diminuiu quase completamente. Terren caminha à frente, seu cabelo de mercúrio arrastando-se atrás dela como metal líquido, vestes de ameixa balançando a cada passo. A câmara de conferências fica no caminho para o hangar de partida e paramos lá. As paredes octogonais da sala transitam de um azul petróleo profundo para um sálvia nebuloso, e a mesa de jade no centro reflete os padrões de aurora em lenta mudança no teto em tons de verde e rosa. As cadeiras de couro creme a circundam como testemunhas silenciosas. Preciso perguntar, digo, virando-me para encarar os humanos. Meus 4 olhos de opala mudam de cor incertamente. Vocês se sentem como múltiplas espécies dentro. Ambos os humanos parecem genuinamente confusos. Os olhos castanhos de Oliver mostram apenas confusão amigável. Carol inclina a cabeça, seu rabo de cavalo balançando.
Não, diz Oliver lentamente. Somos apenas humanos. Não pensamos sobre isso. As outras espécies somos nós agora, acrescenta Carol, ajustando sua blusa cor de vinho. É assim que a integração genética funciona. Não somos 4 coisas fingindo ser uma. Somos genuinamente uma coisa que incorpora 4 legados. Os cristais de Vexlar não se estilhaçam desta vez. Eles simplesmente viram pó, cobrindo sua túnica sálvia inteira de branco. Seus 9 olhos ficaram opacos. Então senta-se pesadamente em uma das cadeiras de couro creme. Seu cabelo de mercúrio se espalha ao redor de seus pés, completamente sem vida, agora em colapso emocional completo. Suas tatuagens escurecem completamente, cada marca prateada, desaparecendo em nada contra sua pele de carvão. Quando ela fala, sua voz ainda é monótona, mas há algo por baixo dela agora. Algo como pavor existencial. Essa designação é insuficiente para transmitir o horror. Continuamos para o salão de recepção, onde os encontramos pela primeira vez. As paredes sálvia e rosa parecem menos alegres agora. Os assentos de safira parecem uma armadilha. Ao nos aproximarmos da porta de atracação, uma figura bloqueia nosso caminho. Em seguida, o oficial de segurança nexiano está em armadura completa, placas pretas foscas com reforço prateado, cinto utilitário repleto de geradores de campo de força. Seus 7 olhos arranjados em um padrão em V escaneiam os humanos com precisão metódica. Seu focinho parecido com o de um urso se contorce, sentindo o ar. Pelo metálico prateado brilha sob sua armadura, padrões de circuito brilhantes pulsando através dele em vermelho de aviso. Ele é massivo, facilmente ofuscando a todos nós, e pequenos campos de força crepitam ao redor de suas palmas blindadas, escoltando espécimes potencialmente perigosos. Sua voz é um rosnado baixo. Eles estão liberados para a partida. Digo rapidamente. Minha aurora desbotou para um azul pálido resignado. Oliver, aparentemente alheio ao perigo, sorri para o alienígena parecido com um urso. Vocês têm ótimos protocolos de segurança aqui. Os 7 olhos de Nex se fixam nele ao mesmo tempo. Os padrões de circuito em seu pelo piscam mais rápido. Suas espécies têm alguma ancestralidade híbrida? Pergunta Carol a nós, sua curiosidade científica aparentemente insatisfeita. Mistura genética com espécies relacionadas. É uma estratégia evolutiva tão comum, eu ficaria fascinada em comparar. Não, sussurro. Meus pontos de constelação mal são visíveis agora, desbotados a quase nada. Somos cada um uma única espécie. Sempre fomos apenas uma. Ambos os humanos trocam olhares que parecem dizer que acabamos de dizer algo muito estranho. Isso deve limitar seu potencial adaptativo, observa Carol. Ter apenas uma fonte genética para variação. Vexar cai de joelhos. Os cristais que revestiam sua túnica explodem para fora em uma nuvem de poeira brilhante. Suas veias douradas pulsam uma vez fracamente, depois escurecem. As sombras não emanam dela, elas irrompem, enchendo todo o corredor com escuridão contorcida. Seu cabelo de mercúrio de repente se ergue reto, rígido com alarme absoluto, resposta máxima à crise. Suas tatuagens brilham de volta à vida, soletrando palavras em 3 idiomas antigos diferentes, todos traduzindo aproximadamente o mesmo conceito. Corra! Rosna Next baixo. Um som que ressoa pelo chão. Seus padrões de circuito agora piscam em alarme através de sua pelagem prateada. Os campos de força ao redor de suas palmas se intensificam. Escoltamos os humanos até o ônibus deles em silêncio. Através das enormes janelas do convés do observatório, a terra gira pacificamente abaixo. Todos os azuis e verdes e nuvens brancas rodopiantes. Lindo, enganosamente pacífico. Obrigado pelo passeio, diz Oliver enquanto embarcam. Isso foi incrível. Estamos coletando amostras genéticas comparativas de outras espécies da coalizão, acrescenta Carol alegremente. Para nosso banco de dados de pesquisa. Vocês estariam dispostos a fazer isso? Não, dizem todos nós 4 simultaneamente. O ônibus parte. Observamos ele descer em direção àquele planeta azul esverdeado. Eles vão tentar de novo, diz Ten baixinho. Seus 6 olhos acompanhando a trajetória do ônibus. Seu cabelo de mercúrio pende mole e derrotado contra suas vestes de ameixa. Integração genética com outras espécies. Disseram que estão coletando amostras. Deveríamos avisar a galáxia. Sussurra Vexar, de onde ele ainda está caído no chão, sua túnica de sálvia destruída por resíduos de cristal. Next. Nossos rosnados concordam. Seu volume blindado bloqueando a janela como se ele pudesse fisicamente impedir o que está por vir. Abro minha interface de relatório, meu cabelo carmesim pulsando vermelho opaco na luz refletida da terra, meus 4 olhos de opala desbotaram para um cinza exausto. Escrevo em script de luz, cada palavra queimando no registro oficial. Espécie: Homo sapiens. Classificação:
Não um predador. 4 predadores extintos fundidos em uma única forma. Nível de ameaça incerto. Recomendar protocolos de predador avançado. Não permitir perto de espécies ameaçadas de extinção. Não fornecer acesso aos bancos de dados genéticos da coalizão. Eles oferecerão assistência com pesquisa de diversidade genética. Esta é a ajuda mais aterrorizante que a galáxia poderia receber. Eles não sabem que são perigosos. Eles acham que isso é normal. Eles acham que somos nós os estranhos por sermos apenas uma coisa. Primeiro contato. Status. Relações bem-sucedidas. Status. Manter distância. Aviso. Se eles oferecerem ajuda para preservar sua espécie através de amostragem genética, recuse imediatamente. O que eles chamam de conservação, a evolução chama de assimilação. Eles não são conquistadores. São algo muito mais eficiente. São integradores e são genuinamente, honestamente, amigáveis em relação a isso. Essa é a pior parte. Fecho o relatório e observo a Terra encolher à distância, carregando sua carga de predadores de ápice híbridos que se acham normais, que pensam que a absorção genética é apenas como a evolução funciona, que querem ajudar outras espécies coletando seu DNA. Meus pontos de constelação finalmente formam um padrão, um símbolo de aviso. Já os deixamos entrar na galáxia. Não há como colocar isso de volta na caixa. Mas talvez, se tivermos muita sorte, o resto da coalizão lerá este relatório antes de oferecerem ajuda com pesquisa genética ou para preservar o DNA de espécies ameaçadas. Talvez alguém mais veja os sorrisos amigáveis e as perguntas educadas e reconheça o que eles são. 4 predadores usando uma única espécie como um terno perfeitamente feito, pedindo permissão para nos adicionar à sua coleção. E eles farão isso com um entusiasmo tão genuíno que você vai querer dizer sim. É isso que os torna predadores de ápice. Não dentes, não garras. Charme, curiosidade e uma estratégia evolutiva tão elegante que nem sequer é registrada como predação, até você perceber que toda a espécie que eles já conheceram com aquele sorriso está extinta, exceto eles. Sempre eles.